precisa colocar Bulgari escrito na embalagem da pipoca? Não precisa, mas não vai ser mais charmoso se ele fizer isso? Sim. Tudo pode ser experiência, do mais rebuscado, assim, lá em Roma, todo mundo, um baita de um storytelling, ou como, cara, só vou fazer um jantar, só que eu vou fazer num local completamente inusitado. É muito como você se sente, como faz você se sentir. Eu vou te apresentar uma realidade que você não conhece, que você precisa conhecer. Você topa? Fala pessoal do Promovil, tá começando Na Escuta, o seu podcast de Brand Experience. Estamos aqui no estúdio da Maxi, Áudio, Luz e Imagem, parceira do projeto Na Escuta e também pode ser parceira do seu projeto. Para conferir o portfólio e os serviços da Maxi, vai estar tudo no link aqui na descrição. O programa de hoje é para falar sobre experiências para um público de alto padrão. Tem muitos desafios, como que você inova, né? Produzindo experiências realmente marcantes, genuínas para esse público. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso, discutir sobre isso, entender um pouco melhor cases e estratégias. E para ter essa conversa, eu convidei aqui a Marcela, da GPS Brasília, e o Diogo, da Anóbvias, para trocar ideia nesse assunto, né? A gente tem bastante coisa para desenvolver. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Cindy, pelo convite. É um prazer, né, sempre falar sobre experiências e sobre esse desafio, né, para esse mercado alto padrão. Agradeço também o convite, Cindy, e conta comigo, estamos prontos para bater esse papo aí. Sim, com certeza. Bem, vamos começar do começo, entendendo um pouquinho de background. Queria que a Marcela começasse aí contando um pouquinho da tua trajetória aí, de vida, profissional também, e o que você faz hoje lá na GPS? Bom, Cindy, eu sou de Brasília, né? Sou formada em jornalismo há mais de 20 anos. Ó, entregando aqui um pouquinho da idade, né? Uma vez jornalista em Brasília, eu passei pela política, né? Inevitavelmente. Então, acabei me especializando em ciência política também para atuar nesse mercado, onde eu fiquei por mais de 10 anos. E há 13 anos, quando surgiu a GPS Brasília, ela surgiu ali numa demanda da gente conversar com mulheres, né, com esse âmbito mais social, mais do lifestyle, do mercado de luxo. E então eu brinco que eu estou desde o dia 1, né, da GPS. Então tem 13 praticamente anos. Uma fundadora. Eu brinco que eu sou a outra sócia, né? Então eu estou desde então. Sempre na comunicação, a gente nunca trabalha com uma coisa só, né? Então já atuei paralelamente em outras áreas, já passei por marketing de empresa de tecnologia, já trabalhei com assessoria de comunicação, já trabalhei em televisão. Né? Então a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Mas há 13 anos eu vivencio esse universo, né, do lifestyle, do mercado de luxo, que é o DNA da GPS, que há pouco tempo começou a ampliar mais a sua atuação. Então, hoje a gente tem um braço ali que atende política, o judiciário, né, também, mas a gente mantém essa verve do mercado de luxo, do lifestyle. Eu brinco que a gente é um GPS de coisas boas, né? Então, isso me trouxe para São Paulo. Eu moro há 2 anos em São Paulo. E aqui... Se antes eu já frequentava, já participava desses eventos, né, dessas experiências de marca, estando aqui cada vez mais, né? Então, tem sido um desafio conciliar as agendas e eu brinco que para manter a minha fama de que eu estou sempre em evento. Mas é trabalho, gente. Eu juro. E hoje você é editora-chefe? Eu sou editora-chefe da GPS e eu também atuo hoje aqui como uma executiva de relacionamento, fazendo esse relacionamento com as marcas também. Legal, legal. E você, Diogo, conta um pouquinho da tua história. Não, legal, vamos lá. Eu sou publicitário, né? Comecei trabalhando em agência como redator publicitário. Depois eu saí, fui empreender, trabalhei um bom tempo com futebol, depois rapidamente migrei para e-commerce, então fiquei à frente de alguns e-commerces e depois quando eu voltei para o mercado, acabei as empresas, voltei para o mercado, eu já voltei na área de marketing de algumas empresas. Então, mas sempre com um viés bem digital, assim, cuidando à frente de mídia, à frente dos próprios e-commerces dessas empresas onde eu passei. E há quase 6 anos, eu e o Felipe, meu sócio, que fez a carreira inteira no live marketing, a gente abriu a Anóbvias, mirando o mercado financeiro. A gente via que o mercado financeiro, principalmente esse mercado financeiro de investimento, as agências não estavam olhando para esse mercado, as agências estavam muito olhando para os grandes bancos, grandes players, mas não para esse mundo de empresas que tem no mercado de investimentos. E aí a gente entrou, hoje a gente é uma das principais agências desse segmento, a gente faz muito evento, muita comunicação, então essa é um pouquinho da minha trajetória aí.
E conta um pouquinho dos clientes que vocês atendem. Hoje os principais clientes da agência são as gestoras de fundos, os family offices e os assessores de investimento, né? Esses são os principais clientes hoje da empresa. A agência agora também começa um movimento de expandir para o agro, expandir para o tech, que são segmentos hoje muito relacionados ao mercado financeiro. O mercado financeiro, de algum modo, ele está por trás, seja financiando, seja como parceiro desses outros dois segmentos. Então, empresas como Azequest, SPX, que muitas pessoas não conhecem, mas dentro do mercado financeiro são grandes, né? A gente se tornou muito conhecido no mercado por todas as inovações que a gente fez com a Giant Steps, que foi uma gestora. Agora a gente foi se aproximar também. A XP é um grande parceiro nosso, a gente fez bastante coisa para a XP. A gente está muito atuante nos eventos da XP, por exemplo, como a Expert. Então, são alguns dos clientes, esqueci vários, tá? Desculpa, mas enfim. Vai lembrando ao longo da conversa. Aí eu vou citando, para ninguém me xingar depois, mas tá tudo certo. Exato. Bem, uma coisa que eu gosto de perguntar aqui também, sempre no comecinho, é qual é a primeira experiência de marca que vocês têm lembrança, assim? Pode ser de criancinha, alguma promoção, alguma coisa que tenha marcado, assim. A primeira coisa que tiver na cabeça, quem é que lembra primeiro? Você. Vai, Marcela. Quando eu fiz 18 anos, a minha mãe quis fazer uma surpresa para mim. E na época não tinha nada disso de influenciador, de mandar gift para as casas, né? Nada. Ela entrou em contato com várias marcas que eu consumia para pedir para mandar um cartão de aniversário. Eu sempre gostei de escrever cartinhas, mandava cartão para todo mundo. E aí várias marcas mandaram esse cartão, né, nominal para mim. Então deu certo. Deu super certo. E aí alguns me marcaram, né? Então, por exemplo, o Maurício de Souza, a minha mãe, eu quando criança lia nas revistinhas e tal, ele mandou um desenho assinado com meu nome. Que legal! A Melissa mandou umas melicinhas de imã para colocar em um quadro, assim. Mas o mais marcante foi o Habib's, que pediu uma foto minha. A minha mãe mandou, achando que eles iam fazer alguma coisa. Eles fizeram um banner enorme, me desejando parabéns com a marca deles, que ficou pendurado no meu quarto muitos anos. Muitos anos. Legal. Então foi a primeira vez, assim, que não foi um evento, mas foi uma experiência, né? Porque tudo aquilo chegou, fora as milhões de cartinhas, né? Sim. Numa época que nem não se tinha o que tem hoje, né? Não tem os recebidos, né? Foi o meu primeiro recebido antes da época dos recebidos. Que Acho legal. que essa foi uma experiência. Nossa, sua mãe foi uma verdadeira agente. Foi. Até hoje ela é. Que legal, que legal. E você, Diogo? Cara, de experiência de marca, eu não tenho uma que me vem assim agora na memória, mas falando em experiência, aquelas coisas que te tiram do cotidiano e falam, o que é isso que está acontecendo? Eu era bem moleque, eu tive até 8, 9 anos, e aí o meu avô chegou de surpresa lá em casa, pegou eu e meus irmãos e levou para um hotel X, no meio de São Paulo, a gente não fazia ideia que tinha no hotel. E aí desce toda a delegação do Palmeiras, por exemplo, um time de coração, a gente é apaixonado por futebol. Desce toda a delegação, a gente tirou foto com todo mundo, assinou todo mundo, a camisa autografada. Então, assim, sabe aquela experiência o inusitado, né? Sim, que a surpresa. A surpresa. Você não faz ideia que está acontecendo e aquilo quando você sai do seu cotidiano, marca na memória. Então, assim, isso foi uma coisa que aconteceu há mais de 30 anos atrás e eu nunca mais esqueci. Eu lembro dos detalhes desse dia. Eu lembro da sequência de jogadores que ia passando. Caraca. Então, assim, uma coisa muito legal. Então, assim, tem 3 décadas isso aí, eu me lembro. Sim. Aí, falando de evento, um evento que eu me lembro muito, e aí eu lembro de uma marca, eu também tinha uns 10, 12 anos, eu estava no meio ali da Semana de Vela em Ilhabela, que é um grande evento que acontece em Ilhabela. Estava com os meus primos, enfim. E eu vi toda aquela grandiosidade, toda a infraestrutura por detrás de um evento, por mais que o evento aconteça todo no mar, você tem todo o backstage ali por trás. E eu lembro das marcas de barco, principalmente Azimuth, Intermarine, fazendo algumas coisas muito legais, assim. Barcos na terra para você, como se fosse um stand, né? Sim. É o próprio barco para você entrar. E eu lembro que eu não queria sair do barco, né? Eu tava molequinho. Então, são 2 memórias que eu tenho muito marcadas na minha cabeça de, sei lá, 3 décadas atrás, né? Que eu
Sei lá, eu devo morrer com elas na minha memória. Sim, que legal. Que é um pouco da experiência que eu acho que é super importante, né? A conexão genuína ali, né? Que pega o emocional. Pega o emocional. Que é mais como a marca fez você como esse momento fez você se sentir, né? Isso que faz ser inesquecível, né? Exato. De um lado você tem uma marca, Palmeiras, e você tem a outra marca, duas marcas. Você tem uma marca de um evento, que é o Semana da Vela. Sim. E você tem duas marcas de barcos de alto padrão lá em Ilhabela, fazendo exposição do próprio produto, só que em terra, não no mar. Sim. Então foi super legal. Que legal. Legal. Eu gosto de fazer esse puxar, assim, da memória, até pra gente, porque é o tema aqui, né? A gente fala sobre como fazer isso, às vezes em escala. Eu acho que no nosso caso aqui a gente vai falar muito como fazer isso pontualmente, né? Porque tem toda uma estratégia envolvida. E antes de a gente entrar em questão de cases, o que as marcas estão fazendo, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre como que é esse público, né? O público alto padrão é uma pequena parcela, né, da sociedade, mas mesmo assim tem muitas particularidades, né? Como que vocês enxergam, assim, que esse público é dividido, digamos assim? Sua vez agora. Minha vez, eu começo? Vamos lá. Eu acho que para qualquer marca que pensa em fazer alguma experiência marcante com esse público de alto padrão, envolvendo marcas de luxo, parte de entender muito bem esse público. Por quê? Por ser de alto padrão, ele já tem acesso a muitas coisas materiais. Né? Então, eu vou surpreender essa pessoa com vinho, eu vou surpreender essa pessoa com carro, com relógio, com óculos, com perfume, o que quer que seja. Você não vai surpreender. A real é essa. Com isso, você não vai surpreender. Então, você tem... eu não sei se eu consigo separar muito bem esse público, mas assim, a forma que eu separaria é tentar descobrir o que pega o coração dessas pessoas. Muito rico, pouco rico, absurdamente rico, pobre, assim. Todo mundo tem algumas paixões que vêm de infância. Por exemplo, eu citei duas minhas. Conseguir descobrir isso nessas pessoas, acho que para mim talvez seja o primeiro filtro a se fazer entre esse público. Então, sei lá, você vai fazer um evento, você tem ali um pool de 100 pessoas. Você não vai conseguir impactar as 100 pessoas da mesma maneira com o mesmo assunto, esquece. Não esse público de alto padrão. A não ser que você saiba que os 100 sejam, sei lá, fanáticos por futebol. Legal. Fica mais fácil. Mas para você descobrir isso, você precisa pesquisar sobre essas pessoas. Então, às vezes, o que toca o coração dessas pessoas é uma coisa muito mais simples do que você estava imaginando. Por experiência própria, o que a gente tem visto, por atender muito o mercado financeiro, que é esse público, a plataforma música e a plataforma esporte são normalmente as duas principais plataformas para você conseguir fazer uma primeira quebra, um primeiro filtro. Sim. E aí, é óbvio, você vai cada vez mais, quanto mais você tem acesso para conseguir tirar a informação dessa pessoa, para ter um repertório cada vez mais amplo de ações ou possibilidades para fazer uma experiência bacana, melhor. Mas então eu acho que assim, eu não consigo muito categorizar, por exemplo, por idade, por gênero, por geolocalização. É muito mais por interesse. É muito mais por interesse. Na minha experiência, é muito mais por interesse. Sim. A gente vem fazendo muito mais isso na agência. Porque uma vez que eu tenho todos no mesmo local, como é que eu sei que essa galera... geralmente é o ponto de partida. Exato. Exato. Porque é isso, né? Nesse público de alto padrão, você precisa tocar o emocional dessa pessoa. E aí, normalmente, você vai conseguir pegar com algo fora do material. Porque o material ele já tem. Sim. Eu sempre costumo dizer que a pergunta nunca é o que eu vou oferecer, é como que eu vou fazer a pessoa se sentir, que vai na linha do que o Diogo está falando. Então, são pessoas que podem comprar tudo. Ele pode comprar essa garrafa, mas eu quero fazer uma garrafa, como que eu vou apresentar essa garrafa? Que história que você conta? Que história que eu vou contar? Né? Então, sempre contar uma história por trás, então storytelling é sempre muito importante. E detalhes. É um público muito atento aos detalhes, assim, ao que... a como você está oferecendo, né? Às vezes, é o monograma que tem que estar no guardanapo. E eu diria que a personalização também é algo muito importante, né? Ela precisa se sentir especial. Porque ela pode comprar o que ela quiser. O que vai fazer ela entrar na sua loja, ou viver a sua experiência, ou ir ao seu evento?
Né? Ela pode comprar a hora que ela quiser, mas essa coisa da exclusividade, de você estar ali, e além da qualidade, né? Que a gente não pode deixar de destacar aqui, que a qualidade realmente é o mais importante. É uma coisa entrega. Uma coisa que a gente vê muito lá nas experiências que a gente faz na agência. Por exemplo, você falou dos detalhes, né? A gente tem aquela máxima, os segredos, né, estão nos detalhes. O diabo mora nos detalhes, né? E quais são as pessoas que vão fazer a linha de frente para receber esse público na hora do evento? Qual que é o treinamento que elas vão receber? Elas estão preparadas para receber esse público? Elas estão preparadas para tirar qualquer tipo de dúvida desse público? Então, assim, até o treinamento da equipe que vai estar em loco. Isso é muito importante. Para mim, assim, na hora da entrega, é um dos principais pontos de atenção desse mundo de detalhes que precisa para atender um público desse, é o atendimento. O atendimento, assim, as pessoas que vão estar em campo, na linha de frente, para falar olho no olho, falando com essas pessoas, cumprimentando essas pessoas, guiando essas pessoas pela experiência. Então, isso para mim talvez seja o ponto mais crucial, óbvio, com tudo que ela falou. Personalização é mandatório. Exclusividade, essa coisa de escassez, mandatório. A limpeza do local, a cenografia do local, o cheiro do local, tudo, a temperatura do local, tudo tem que ser muito bem cuidado. Mas se o grupo que tiver, o staff, não tiver muito bem treinado... Eu vou dar um exemplo. Eu fui a um evento recente, era um evento para um público bem alto padrão, e o garçom que veio servir o champanhe virou e falou assim, aceita um espumante? Tipo, oi, você está servindo um champanhe, né? Sim, então, sim. É uma bobagem? Será que é uma bobagem? Sabe? No dia normal, né? Você vai num restaurante, entre amigos. É uma bobagem. Mas num evento desse... Num evento para um público alto padrão, como é que um garçom que está ali, que o treinamento, tá na linha de frente no atendimento, vai oferecer um champanhe perguntando... Vai servir um champanhe oferecendo um espumante. Sim, sim. E para um público que vai olhar e falar, putz... que vai perceber, né? Que vai perceber. Que às vezes rola umas coisinhas assim, mas é meio que seria imperceptível, né? Mas esse público vai perceber. E para ele isso importa. A gente está passando por uma fase agora que as pessoas estão compartilhando muito, né, das suas vidas nas redes sociais. E uma das grandes moedas sociais que a gente tem hoje é justamente a experiência. Até por isso que a demanda cresceu muito, né? Não está necessariamente no que você investe seu dinheiro, e sim aonde você investe seu tempo. E eu acho que fica muito nessa lógica, né? Estou investindo meu tempo, que é preciosíssimo, numa experiência. Ela tem que ser 10 de 10 do começo ao fim e tem que me surpreender, né? Foi interessante você ter comentado da experiência do Palmeiras, né? Talvez tenha te tocado justamente porque você não sabia, né? Exato. E por ter te tirado, né, do contexto usual. Esse é um recurso também muito, muito utilizado, né? Você tirar as pessoas da onde elas estão, não contar direito, fazer uma surpresa. Talvez você passe bastante por isso também, Marcelo, nas experiências que vocês frequentam, né? E esse impacto, assim, da surpresa, vocês acham que é uma das chaves, assim, para impressionar? Cara, eu acho. Eu acho muito, assim. Tem até um livro que é muito interessante, que até recomendo para todo mundo, que chama The Power of Moments. E ele fala muito sobre isso. Ele fala que se eu não me engano, essa frase está no livro, que é: o cotidiano entorpece a percepção, o inusitado acorda os sentidos. Né? Então você fala, cara, que isso? Então, se você, por exemplo, hoje estar aqui é uma coisa completamente nova para mim, fora da minha rotina. Então, certamente o meu cérebro está bem ativo e eu estou gravando tudo isso, vai ser uma memória que eu não vou esquecer. Agora, se eu faço podcast todo santo dia, né? 1, 2 gravações, por exemplo, você. Com certeza você não lembra de tudo que foi falado em todos os podcasts. Não. Você talvez nem lembre o nome de todo mundo que sentou aqui, que é super normal. Eu, no teu lugar, certamente não lembraria. Mas... Você tá revelando muitos segredos meus, Diogo. Então, assim... Ele está dizendo que a gente vai lembrar de você, mas você não vai lembrar da gente. Então, essa parte da surpresa é muito legal. Então, é muito importante você conseguir, de alguma forma, sempre ter alguma coisa que ninguém está esperando aconteça.
Porque é isso que ativa o cérebro. Aí você fala assim, porque a hora que você sai do padrão, e esse livro fala muito disso, né? A hora que você faz, o cérebro ele ativa, ele fica em estado de alerta máximo, e aí é que ele grava a memória. Ele gera a emoção e grava a memória. Que pode ser positiva ou negativa. Positiva ou negativa. Então, a emoção pode ser positiva ou negativa. Então, a memória vem da geração de emoção. E você consegue fazer isso quando você sai do usual. Então, isso é muito importante. Assim. Aliás, esse livro é super legal. Não sei se você já leu. É muito legal mesmo. Legal. Tem muitas coisas importantes. Então, eu acho que quando a gente vai pensar numa experiência, é óbvio. Eu tô te convidando para uma experiência. Você fala, pô, legal, vai ver uma coisa diferente. Tem uma expectativa, né? Às vezes, quando você vê a marca, fala, nossa... É às 8 da noite em tal lugar. Pô, beleza, já sei que eu vou jantar, vou beber alguma coisa. Você já vai esperando algumas coisas. Mas a forma, por exemplo, como vai ser servida a comida, a forma como vai ser servida a bebida, ou o que você vai comer, o que você vai beber, o que vai ter, são coisas que são super importantes da gente pensar para justamente te tirar o cérebro desse é só mais um jantar, é só mais uma comida boa. Às vezes nem é a melhor comida que você já comeu na tua vida. Só que ela é feita de uma forma, ou contada, storytelling, de uma forma... Você fala, cara, que loucura, eu nunca vi isso na minha vida. Isso. E aí é legal. E nem precisa ser a melhor comida do mundo. Exato. E eu acho que também o desafio vem sendo, né? Porque, vamos trazer aí, 10, 15 anos atrás, quando as marcas faziam experiências para clientes, era de uma forma infinitamente mais simples do que ela é hoje, né? Então, você ia, reunia os principais clientes, fazia ali uma coisa exclusiva, chamava para a loja, por um coquetel. Era meio que... comum, então... É o que pra gente hoje é básico, né? Na época era assim, putz, eu tô sendo chamada para uma experiência dentro da loja da Tiffany, que abriu há pouco tempo no Brasil, que até pouco tempo eu tinha que ir para fora do Brasil para vivenciar, né, essa experiência. E aí isso foi mudando, a gente... Veio o despertar da tecnologia, que colocou muito mais perto de todo mundo, né? Essa questão... Putz, olha lá o que essa marca está fazendo, o que está acontecendo. Hoje, eu que frequento muito evento para marcas, não só de marcas alto padrão, mas muitas desse universo, é sempre aquela coisa assim, putz, como é que alguém vai surpreender isso aqui? E o que te surpreende nessas experiências, Marcela? Assim, o que você... Ou alguma experiência recente que você teve que você ficou, caraca, eu não imaginava. Eu brinco que eu nunca estou só no evento. Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu acho que a gente que trabalha com isso, né? Eu sempre estou reparando no bastidor, o que está acontecendo, como é que a pessoa está ali, está fazendo. Eu estou sempre reparando em tudo. E vou dar um exemplo da Tiffany. Eles iam lançar o e-commerce aqui. E aí eles convidaram para um evento na Galeria de Arte. Já achei diferente, né? Não foi um evento na loja. Foi um evento na Galeria de Arte. Na hora que a gente chegou lá, eles reproduziram um embarque de aeroporto com aquele telão, com as cidades, né? Com o número do voo. E tinha uma blue box gigante que você podia sentar para tirar uma foto nela. Então, eles levaram a gente para o universo do aeroporto, da viagem. Posso te colocar em qualquer lugar. E a Blue Box, que é um desejo inconsciente aí de todo mundo, né? Toda mulher. É a caixinha da Tiffany mesmo, né? Ah, tá. Eu não sabia que esse era o nome. Eles chamam de Blue Box, né? Então, essa caixinha, que mulher, né, não quer ganhar uma caixinha com uma joia. Então, você ser a joia e se colocar ali sentada. Então, foi eu fiquei ali observando as mulheres sentando e querendo fotografar. E o buzz que ficou em volta daquilo, né? Foi muito legal. Então, eu acho que é sempre isso. Você tem sempre que trazer uma forma de... Um outro exemplo recente que eu fui também foi... Me convidaram para um evento no Museu da Imagem do Som, da Bulgari, para apresentar um documentário que eles fizeram sobre a construção do Hotel da Bulgari em Roma. Então, eles durante 4 anos antes, quando eles... compraram o terreno para construir o hotel, então tudo que foi feito, eles entrevistaram desde a pessoa que fez o mosaico da arte, ao arquiteto, a pessoa responsável pelo mobiliário, quem cuidou do spa. Então, eles fizeram esse documentário. Aí eles fizeram um evento em que os recepcionistas estavam vestidos com o mesmo uniforme que os funcionários do hotel usam. Os detalhes. Sempre são os detalhes, né? E transformar os detalhes em história, né? E aí eles pegam a pipoca, precisa colocar Bulgari escrito
na embalagem da pipoca? Não precisa, mas não vai ser mais charmoso se ele fizer isso? Sim. Você pegar, ir para uma sala de cinema e assistir tudo aquilo, né, dura 50 minutos, você se envolve. Eu, se um dia tiver a oportunidade de estar lá, vou lembrar de todos, caramba, como é que ele pensou em pegar a primeira joia que foi feita da Bulgari e fazer um mosaico que contratou os artesãos lá para fazer, né, tudo isso. É muito como você se sente, como faz você se sentir. Né? Eu vou com um olhar muito enviesado para análise. Sim. Mas quem está ali só como um simples convidado, ele é muito tocado por esse tipo de coisa. Porque, vê, não é só uma joalheria construindo um grande hotel caríssimo, luxuosíssimo. É ela contando a sua própria história, de toda a sua trajetória nesse hotel. Então, tendo um cuidado com cada detalhe. Não é só eu colocar mármore. Tem um motivo de eu colocar o mármore. Eu estou na Itália, fui lá buscar o mármore um por um. Qual é o mármore que eu vou... Então, você viu que tem todo um cuidado. Não foi lá na loja, deixa eu ver que mármore aqui que eu vou colocar aqui nessa bancada. Sim. Não, foi lá na fonte do mármore. Então, eu acho que isso, quem está no local, vivenciando a experiência, aí ele pode falar mais, né? Porque ele faz mais isso na prática ali, né? Acho que é muito interessante. Sim. Mas você vê que interessante, né? Ela estava falando de uma experiência super rebuscada, com inúmeros detalhes, num lugar especial, com um monte de gente. E às vezes a experiência ela pode ser também muito mais simples. Muito. Por exemplo, a gente fez recentemente para um cliente nosso do mercado financeiro, que ele estava há, sei lá, 8, 10 meses tentando juntar 4 pessoas. Um de cada banco. Tava tentando, não conseguia, porque a agenda desse pessoal é só um pouquinho difícil, né? Sim. E ele conseguiu, meio que da noite pro dia. Cara, do nada, um ligou, cara, caiu ali, tô livre aqui, pá, juntou, falou assim, me ligou, falou, cara, pelo amor de Deus, me ajuda. O que eu faço? Semana que vem, na quarta-feira, tô com esses quatro pessoas para jantar. Pra onde eu levo? Aí, de novo, essa galera, ele janta nos melhores restaurantes de São Paulo, sei lá, 2, 3 vezes por semana. Mais ou menos assim. Então, e mais um desse, não tem nada de especial. Sim. Então, assim, a gente fez um evento dentro da casa de um chefe. Na casa do chefe. O chefe recebeu a gente. Então, assim, quem acessa a casa? O chefe não abre a casa dele para qualquer pessoa. Aí entra a escassez, a exclusividade. A exclusividade. Assim, não tinha nada de detalhe, mas era simplesmente um jantar muito bem feito. Talvez não tenha sido o melhor jantar da vida deles, mas um jantar muito bem feito. Só que o local era exclusivo, só tinha eles, uns baita vinhos e um papo legal, num lugar, assim, completamente controlado. Então, assim, não passava alguém... Você não estava num restaurante que, sei lá, seu concorrente estava na mesa do lado, que ou alguém que estava lá no restaurante não podia ver você sentado ao lado daquela pessoa. Ou era um espaço sigiloso, mas era aconchegante. Exatamente. Ou, por exemplo, no meio do pitch de quem estava convidando as pessoas, não ia passar o garçom interrompendo, falando assim, quer vinho? Você aceita a sobremesa? Então, assim, então, esse ambiente controlado, então, assim, tudo pode ser experiência do mais rebuscado, assim, lá em Roma, todo mundo, um baita de um storytelling, ou como, cara, eu só vou fazer um jantar, só que eu vou fazer num local completamente inusitado, inacessível, ninguém faz ideia, mas vai estar lá. E vai acontecer e vai ser legal. Sim. Tanto que quando acabou o jantar, essa galera do banco, cara, como é que você conseguiu? Que esse chefe, cara, ele faz evento aqui. Não, ele não faz. A gente conseguiu, por relacionamento, enfim. Daí ganhou mais valor ainda. Exato. Por causa disso, né? Então, eu acho que a beleza da experiência é isso, né? Tudo pode ser experiência, né? Quando você conhece as pessoas, quando você sabe o que toca a pessoa, que a gente estava falando agora fora do ar, né? Às vezes o cara tem muito dinheiro, altíssimo padrão, tá à frente de inúmeras empresas. E é o futebol de botão que pega. Porque ele tem uma memória como a minha. Com meu avô, indo num hotel. E ele jogava futebol de botão com o avô dele. Esse recurso da nostalgia está sendo muito utilizado hoje e se aplica incrivelmente bem, né? Inclusive, vocês lembraram das primeiras experiências de vocês. Não teve nada de outro mundo, assim, né? Então, mas isso falando da conexão já é, né, importante. A gente vê muitas marcas estão fazendo isso. A Nestlé trazendo os chocolates surpresa. O próprio Nubank, que recentemente trouxe o ator de Friends para fazer. Né? Então, ele traz uma série que acabou há 20 anos
e mexe com um monte de... todo mundo ficou falando, né? Pelo menos um buzz em torno da marca gera. Não sei qual é o efeito disso ali. Mas isso é fruto de pesquisa. Sim, sim. Qual que é a idade média dessa galera que está vindo e botando dinheiro dentro? Assim, o que tem de em comum com... Então tem algumas coisas... você conhecer com quem você está falando. Então, por exemplo, quando eu falo assim, você tem que entender o que toca as pessoas, eu estou falando de pessoas. Quando a gente vai falar, eu preciso desenhar uma experiência de marca para aquela marca, tem que ser um storytelling absurdamente autêntico, né? Que é isso da... Era Gucci, não? Quem em Roma? Da Bulgari. Da Bulgari. Então, assim, tem que ser uma coisa muito autêntica. Não pode ser qualquer história, contada de qualquer jeito. Né? Então, é uma linha super tênue. Assim, não é tão fácil você conseguir acertar em exclusividade, em todos, né, também. Personalização, atendimento. O produto tem que ser impecável, a apresentação tem que ser impecável, o ambiente tem que ser impecável. Quando você está pensando em marca. Agora, quando você vai pensando mais no público, que ferramentas que você tem para conseguir ter informação, mais informação dessas pessoas, que não são fáceis de você acionar, para você conseguir construir um repertório para desenvolver fazer o approach. Então, só assim, para chegar, né? É super difícil. É super difícil. A gente atende muito os family offices, né? Family offices é um escritório de investimento que cuida de todo o patrimônio de uma ou mais famílias. O que esses caras mais querem é agradar essas famílias. Sim. Né? E eles mesmos, já tendo muita proximidade das famílias, têm dificuldade de conseguir muita informação sobre todos os membros da família para saber como agradar cada um deles. Porque é difícil isso. Então é super difícil. É um trabalho difícil, assim, não é... Complexo. Mas quando você consegue, quando você acerta na veia, quando você consegue fazer, por exemplo, o que a agência da Bulgari fez nesse evento, deve ter sido sensacional para eles, né? Sim. Porque é muito detalhe, uma riqueza de detalhe muito legal, um storytelling maravilhoso. E te marcou. Né? Foi, como eu comentei também antes, quando a gente estava conversando antes, o que a Dove fez também, né? De levar um número pequeno, né, de pessoas para dentro de um salão de beleza, para experimentar, criar um produto que eles têm, que está sendo um produto muito bem aceito pelo mercado, e que foi unânime na hora que vamos misturar aqui com aquele funil, com aquele... nem sei o nome, né? Do negocinho de mexer, assim. Nossa, falei, todo mundo, estou aqui voltando na aula do laboratório da escola. Né? E isso é muito gostoso. Quando você marca, porque vai na emoção, né? Pega uma memória coletiva, assim, né? E isso eu acho que é um grande diferencial. Com certeza. Você tocar o coração, né? Sim, sim. As viagens são muito utilizadas também, né? Como um grande recurso. Você levar para onde geralmente não se pode. Você trouxe um exemplo ótimo, inclusive, foi dentro da casa de um chefe aqui em São Paulo, né? Que não é tão difícil. Mas tem, né? Eu acho que eu lembro muito sempre do slogan da Mastercard, né? Que é experiências priceless, né? Tipo, é aquilo que não tem preço, né? Eu acho que no final Tem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras existe Mastercard. Isso! Exatamente. Há anos, Passo né? E hoje agora, mais... E hoje... me patrocina! E hoje mais do que nunca, né? Isso virou super realidade, assim, no âmbito mais geral. Diogo, você falou que tem que fazer ter essas ideias aí do dia pra noite. Cara, como que vocês se mantêm criativos, assim, vocês precisam de todas essas informações para pensar nas ideias, vocês já têm um repertório de ideias, tipo, só estão esperando a oportunidade, é um misto de tudo isso? Cara, é um misto de tudo isso, porque, assim, ideia maluca acho que é mais fácil de ter. Acho que é porque, assim, cara, o que eu gostaria de fazer se eu tivesse, assim, aí você vai, o céu é o limite. Vocês se colocam muito no lugar da... Sim. Coloco muito no lugar. Só que assim, a gente precisa também muito do cliente. Sim. Eu preciso do cliente me passar mais informação. Eu preciso do cliente me balizar até onde eu posso ir. O quanto ele quer gastar. E um objetivo muito claro, né? Também. Beleza, você quer fazer uma experiência com essas 10 pessoas. Quem são essas 10 pessoas? E o que você quer que aconteça após a experiência? Quero fazer experiência por fazer experiência. Beleza, qualquer coisa vale. Mas o que você quer após a experiência? Qual que é o que essas pessoas têm que ter em relação a você e a sua empresa e a sua marca, né? Após essa experiência. Então... Qual é o propósito, né? Qual que é o propósito? Assim, é um misto de coisas, porque eu preciso muito do cliente nisso. Muito, muito, muito. Porque
às vezes não tenho tempo de ir atrás dessas pessoas ou nem acesso a essas pessoas para conseguir ter informação. Então, mas por já trabalhar alguns anos com esse público, fica mais fácil assim, putz, cara, você acha que é uma galera que é mais do esporte ou mais da música? Não, os caras são mais do jogo. Pô, legal. Tá aí um drive. Né? A gente já fez algumas experiências com pôquer. Cara, legal pra caramba. Sim. Traz um cara que é brasileiro, super ranqueado, que faz circuito mundial de pôquer, o cara vai dar tipo um workshop de pôquer ali, enquanto tá tendo uma degustação de drinks. Sim. E depois todo mundo que tá na mesa faz 2 mesas, todo mundo contra todo mundo, o vencedor ganha uma bolada. Uma brincadeira. Ou ganha um prêmio para viajar com esse cara. Enfim, Sim. N coisas podem acontecer. Então, assim, o processo criativo é muito assim, cara, e se? E no final das contas, o que a gente sempre busca é uma coisa que você falou aqui, que hoje, mais do que nunca, é o que todo mundo desse público de alto padrão busca, que é moeda social. Então ele está numa roda, todo mundo vive numa bolha, né? Você com seus amigos, com seus parentes, enfim, no teu bairro. Essa galera é igual, né? Eles frequentam, o Yacht Club ali de Angra, tem ali o Catarina, quando ele coloca o avião dele ali, enfim, o Clube de São Paulo. Então ele tem ali a bolha de amigos dele, todo mundo tem, cada um a sua. E qual que é a vantagem que você conta? O que você conta de novo quando você está dentro desse círculo de amizade? O que você conta de novo? Então a moeda social é isso, cara. Vivi uma experiência e assim... eu quero ir amanhã. Não tem. Dá. Já foi. Eu posso pagar? Não tem. O que eu faço então para ter? Putz, eu tive e você não, sinto muito. Né? Aquela brincadeira de amigo, isso vale muito. Sim. Porque é uma coisa que realmente marca a emoção. É muito emocional, porque chega um momento para essa galera que não importa mais quanto custa. O que custar, se ele tiver afim, ele vai pagar. E a compra de qualquer artigo de luxo é emocional. Né? Sai daquela base de pirâmide de necessidade, saiu dali, é emocional. Seja para status, para autoexpressão, para, enfim, qualquer uma das coisas. Autobonificação, né? Putz, eu mereço isso aqui, enfim. Então, essa moeda social é super importante. Né? É super importante. Teve um amigo meu que ele organizou uma viagem com... Eram altos executivos, 50 a mais. 6 ou 8 pessoas, enfim. Com filhos entre 10 e 15 anos. Nossa, bem específico o público. E ele conseguiu levar essa galera lá na casa do Mr. Beast para ver toda a produção. Ele mora numa mansão, toda a empresa acontece. Para ver toda a produção de conteúdo deles no YouTube. Caramba! Porque os caras viam os filhos assistindo o conteúdo e os caras falaram, quem é esse cara? O maior cara do YouTube. E assim, bilionário, um nível de produção. Então, assim, cara, olha que legal que essa moeda social dele voltar e os amigos dos filhos da escola. Tio, me conta aí, como é que foi? Assim, o cara nunca mais vai esquecer. Isso aí é legal pra caramba. Ele teve acesso a uma realidade que ele jamais procuraria, né? Ele jamais teria acesso se não fosse alguém mexer alguns pauzinhos para fazer isso acontecer. Então, e aí vira moeda social, assim. Ele com certeza, todos eles contaram inúmeras vezes em rodas diferentes de amigos, assim, ou dentro da empresa, para passar, cara, olha, aprendi isso. Pô, o YouTube pode ser uma coisa legal pra caramba, vamos investir isso aqui, olha o conteúdo, o cara é um moleque, tem uma equipe, cada vídeo custa tanto, X. Pô, legal pra caramba, né? Legal pra caramba. Então, às vezes, você não precisa... E é uma viagem, beleza. Casou com viagem, casou com um monte de coisa, mas o principal é um conteúdo completamente novo, uma realidade completamente diversa da tua, que te fez mudar de opinião sobre algumas coisas. Então, essa galera com certeza mudou de opinião sobre o YouTube ou sobre quem é o YouTuber. Tá, mas qual que era o objetivo, assim? Era justamente isso. Eu vou te apresentar uma realidade que você não conhece, que você precisa conhecer. Você topa? Topo. Sim. Vamos lá comigo. Legal. E tinha o fator surpresa. Que o cara não fazia ideia da estrutura. Ele sabia que ele ia ver um YouTuber. Entendi. Mas ele não sabia o que ele ia encontrar de Ele não fato sabia lá. que o cara era... O volume de dinheiro que esse cara movimentava. Ele não sabia o volume de pessoas que estavam por trás. O volume de investimento, de equipamento, de tudo por trás disso daqui. Então, para ele foi uma realidade. Cara, isso é um canal de YouTube? Sim. Né? Esse é um elemento que eu falo muito também, que é legal, que é o bastidor. Né? Então, qualquer experiência que você leva para conhecer um bastidor, para vivenciar um bastidor, saber o que tem por trás antes de chegar, né, ou num palco, ou na tela
no YouTube, né? Ou qualquer coisa é muito legal também. Na construção do hotel. Na construção do hotel. Então, esse bastidor, né? O processo. Porque vem o quê? De contar uma história. Você está contando uma história ali desse bastidor, de tudo que acontece. E para a pessoa, nesse caso, ter uma noção, né? Nesse exemplo específico. Mas isso é muito legal. E eu acho, falando da criatividade, né? A gente que trabalha com isso, eu brinco que às vezes é tomando banho, você tá lá lavando a cabeça, você tem uma ideia, né? Mas uma coisa que eu acho muito legal para estimular a criatividade é viajar. Eu acho que toda viagem te leva para e você viver as experiências, não necessariamente fora do Brasil, né? Que às vezes a gente se espelha muito no fora. Mas não, aqui mesmo. Eu entrevistei a presidente da BLTA, que é a Brazilian Luxury Travel Association, que é uma associação para promover o Brasil para o público internacional, né? Então, eles têm... A maioria dos associados são hotéis boutique, que oferecem experiências que não são luxuosas no sentido do valor, mas é de proporcional que a pessoa nunca poderia comprar. É tomar um café com a comunidade ribeirinha, ali fazer um passeio à noite para ver os vagalumes, não sei, assim, sabe? Mas pescar, e como é que é a pescaria do peixe que você vai comer na hora do almoço. Então, isso faz parte da experiência também. Então, às vezes, as marcas estão apostando nisso, em viajar. E aí, isso vai te gerando criatividade, né? E as nossas próprias experiências pessoais. A gente tem muitas aí de viagem também, de como essas marcas se posicionam, né? Um exemplo é o café da Tiffany em Nova York. Não é da sua geração, mas o Bonequinha de Luxo, né? O filme, que a Audrey Hepburn, a personagem dela, parada em frente à vitrine, que é Breakfast at Tiffany's, né? Em inglês, o nome do filme. É aquele café na Tiffany que ela deseja. E a experiência lá em Nova York, que eu fui... Você entra naquela loja da Quinta Avenida, você faz um tour pela loja, você entra num elevador, aí você passa, aí você chega no café deles com todas aquelas caixinhas penduradas no teto. A comida nem era boa. Não precisava ser boa. Não precisava. Não era aquela coisa meio de... De plástico, eu tô brincando. Mas sabe aquela coisa que é muito bonita, mas não é tão saborosa? Sim. Eu nem lembro do sabor, pra você ter ideia. Mas você lembra de todo o resto. Mas eu lembro de tudo, de como aquilo... Nossa, eu entrei na loja da Tiffany, na Quinta Avenida. Acho que desperta isso na gente, né? E associado ao quê? Ao cinema, a gente falou aqui do esporte, da música. Acho que o cinema provoca muito isso também. Sim, essa parte do entretenimento, né? Tanto audiovisual quanto da música, né? Também é um território bem interessante. Mas antes da gente avançar, o Diogo falou muito sobre, eu acho que um alto padrão mais masculino. Eu acho que o teu público, o público que vocês se relacionam mais é o feminino, né, Sim. Marcelo? O que você vê esse público buscando hoje em experiências, assim? Ou até com base no que você tem vivenciado também, sabe? A gente tá vendo aí também essa parte do wellness, né? Do bem-estar. Eu ia trazer justamente isso. Não sei se é esse o caso, ou se teriam outras coisas também. Eu ia trazer justamente isso, né? Recentemente fui convidada para uma aula de balé... esqueci agora o complemento. É tipo uma aula balé fitness, pela Daslu, que agora está construindo um prédio residencial que vai oferecer toda uma experiência, quando ele estiver pronto em 2028, eu acho. Então, eles já começaram a fazer. Então, isso tem sido uma busca. Então, aula de yoga eu já fui fazer aula de balé, que foi essa experiência. Coisas saudáveis no parque também. Já tive o próprio Nubank que fez uma casa no Ibirapuera. Sim. Acho que ainda está em ativação lá. Então, eu acho que o público feminino tem buscado isso, sempre o bem-estar, mas também tem buscado sair um pouquinho da caixinha. Quando ele falou do poker, esses dias, num evento, falou, nossa, podia levar a gente para jogar pôquer, porque alguém falou que o marido estava... E tinha mulheres no pôquer, né? Acho que era 30 ou 40% do público da noite do pôquer era mulher. E elas se adoraram, se amarraram. Essas experiências diferentes de fazer drink. Uma vez eu fui... Eram só um grupo de mulheres para não são experiências super... Não são mega divididas, né? Não, masculino, feminino. Não. É meio geral, assim, mas... Quando se pensa no todo, eu acho que tem também esse viés, né? Tem, mas é lógico que
os eventos para o público feminino, ele também é muito focado na beleza, né, no que é bonito, né, nessa experiência de ter uma experiência gastronômica ou uma experiência ali de se arrumar, de se vestir. Outro dia eu fui num evento da Isdin, eles estavam lançando um novo protetor solar com glow, e aí tinham lá uns maquiadores, porque você podia sentar e testar. Então, isso também provoca, né, porque você está ali testando é uma nova forma de apresentar o produto. Eu não estou só aqui, olha, compra aqui esse meu novo produto. Não, vem aqui pra você experimentar. Senta aqui, experimenta. E eu acho que essa experimentação é legal também, você trazer... Trabalhar a sensorialidade, né? Exatamente. Você trabalhar não só a apresentação num palco, mas você envolver... Esses dias fui num evento da Natura, que eles estavam apresentando uma reformulação nos produtos que eles fizeram e alguns novos produtos. Era uma experiência de casinhas, assim. Então, tinha... A etapa 1 era a limpeza da pele. Então, tinha lá uma pessoa explicando como é que é. Aí você ia para a barraquinha a segunda ali, né? Para a segunda barraquinha. Aí agora é o momento de você limpar, passar uma água na naipe. Ia para a terceira. Agora é a hora do sérum, agora é a hora do protetor solar. Fazer todo o processo. Você via todo o processo. Você passou protetor solar em casa? Vem aqui ver se você passou mesmo. Aí tinha uma máquina tecnológica lá que fazia um scan na sua cara e via se você tinha espalhado. Ó, você não passou direito aqui no colo. Ai. Né? Você fez do protetor solar. Dedo duro. Então é legal isso, né? Do sensorial, do cheiro, do toque, de você poder pegar aquele próprio evento da Dove, que a gente vem aqui ver como é que fica o cabelo, que tá mal cuidado. Pega aqui. Aí você, putz, meu cabelo tava assim. Mas você vê que interessante, né? A percepção que eu tenho é que cada vez mais as marcas de luxo, elas não empurram o produto. Elas chamam o público para conversar. Chamam para perto para fazer alguma coisa. Deixa eu te ouvir. Né? Sim. Vamos experimentar uma coisa junto. Exato. E não fica empurrando o produto como, sei lá, até um pouco tempo atrás era, ou as outras marcas que não se posicionam dessa forma fazem. Né? Então, assim, isso é muito legal. E arrisco até dizer que tem hoje mais experiência para o público feminino do que para o público masculino. Né? Também. Não sei qual que é a tua experiência nisso, eu acho que sim, que o público feminino, o foco maior está em atender esse público feminino. Porque eu acho que, principalmente nesse universo mais alto padrão, tem mais concorrência, não sei, mais opções. Então, fica ali, né? Essa marca que é concorrente daquela, aquela fez um evento assim, eu vou fazer também. Então, você gera uma concorrência muito maior. Elas estão olhando mais para isso. A mulher tem um potencial de compra muito alto também. Uma recorrência maior. Exato. Que gera essa demanda. Ele vai comprar um carro. Mas ele vai comprar um carro... Eu vou trocar esse carro daqui... Uma vez no ano, sei lá. 2 anos, 3 anos. Você que troca sempre seu carro, né? Mas não, o batom, a maquiagem, a bolsa, ela quer comprar... É estar na rotina, né? Não, e aí assim, muda a estação, muda a moda. Principalmente nesse universo da moda, da beleza, que tem sempre, né? Estando mais aqui em São Paulo, né, eu falo assim, toda semana, às vezes, tem um evento de uma marca. Eu falo, meu Deus, essa marca tá lançando um produto novo com essa frequência toda semana. Meu Deus, é até surpresa pra mim. Falo, nossa, o povo ali trabalha, né? Sim. Que é uma recorrência muito maior do que quanto tempo demora para lançar um carro, uma bebida, né? E olha a dificuldade pra marca, né? Você vai trocar uma coleção... Como é que você faz toda a comunicação dessa nova coleção? Então, assim, se você só ficar se apoiando em mídia, e eles não têm... A maioria da verba das marcas de luxo não estão no Brasil, não estão na América do Sul. Né? Ficam lá na Europa, Estados Unidos, que é onde se consome muito mais. Então, assim, se elas não fizerem essas experiências, buscar as experiências para reforçar a marca, posicionamento de marca, com as pessoas que elas julgam ser... as mais importantes, influenciadores e tudo mais, ela não consegue divulgar, né? Porque falta verba de marketing mesmo. Se você for pensar na forma tradicional de divulgar qualquer produto e marca, enfim. Sim. Que não é muito o perfil da marca de luxo, que é o que a gente está falando. Eles não empurram mais produto. Não é assim. O público não quer mais que as marcas empurrem produtos. Então... O público falou, as marcas ouviram, então tem todo um lance de você conseguir cada vez mais atrair a atenção
na história, na experiência, na forma como você vai mostrar o seu produto. E para esse público tem que ser tudo de uma forma extraordinária. É aí que você se torna o luxo. Sim. Você tem que ser o fora da curva em tudo. A luxo às vezes tá nisso, né? Então. Tá nesse detalhe. É um baita desafio, né? Para o marketing da marca, né? Por quem vai desenvolver a coleção, né? Para o pessoal de produto, para o pessoal de marca, para a agência, que tem que pensar. Sim, sim. E essa coisa do storytelling faz muita diferença, assim, né? Hoje em dia, os passeios em vinícolas são muito comuns, né? Em vários lugares. Eu ia falar disso agora. A gente combinou, né? Eu recentemente estive no Sul, em Bento Gonçalves, e fui na Casa Valduga. Fazer o tour. Eles têm um tour, né? Que você faz lá. E quem conduziu o tour foi o neto do fundador. Então, olha que diferente. Não era um funcionário que sabe a história de cabo a rabo e estava ali contando. Não, era o neto. Ele viu o avô dele. Ele cresceu ali correndo nas parreiras, talvez, entendeu? E ele estava ali contando toda aquela história. Olha, aqui meu avô fez isso, aqui meu pai fez isso. Esse aqui esse aqui é meu tio, até hoje ele trabalha aqui. Essas garrafas são empilhadas uma por uma. Então, o neto do dono acompanhou o grupo no passeio. Então, isso é muito diferente. Então, quando a gente fala de contar história, o conteúdo hoje importa muito mais, às vezes, do que você fazer aquela propaganda. Ele que é publicitário, trabalhou em agência. Como que era, né, no início da sua carreira? Era uma coisa, né? Era compre batom, seu filho merece batom. Ou promoção, compre 3, leve 5. Hoje não. Hoje você... Às vezes a marca vai estar ali escondida no meio de tudo aquilo. Mas olha que interessante. Olha que interessante essa parte de vinícola, né? Recentemente eu estive em Mendoza com meu pai e meu irmão, com meu pai e meu irmão. E aí a gente visitou algumas vinícolas, porque também em Mendoza, assim, ou você visita a vinícola, não tem nada para fazer, sendo bem sincero, assim. E beleza, aí a gente foi visitar algumas, um monte de gente que já foi falar, não, vai naquela. E a gente foi em algumas, super legais. Chegava lá, a coisa mais linda do mundo. Instalação, os vinhos incríveis. Cara, um luxo, assim, surreal. Lindo mesmo. E aí a gente foi em uma pequenininha, cara, super pequena. Zero luxo. Mas foi a vinícola que a gente mais aprendeu. Sobre o processo de produção do vinho. E quem fazia o tour, que não era um tour, porque era assim, é como andar dentro dessa sala aqui. Acabou. Tudo pequenininho, acabou. Essa aqui é a produção do mês. Era tudo vinhedo e o resto tudo aqui. Então, assim, quem fazia era o neto. Quer dizer, na verdade, bisneto de quem plantou as primeiras parreiras ali e tal. Então, assim, cara, super pequenininha. Quando eu voltei de Mendoza, ninguém conhecia, para todo mundo que me indicou, ninguém tinha ido. E, assim, simples pra caramba, mas, assim, uma aula sobre como vender o produto sem vender o produto. Então, assim, me chamou muita atenção e eu falei para ele, assim, cara, se você fizer um storytelling legal disso daqui, se você mudar seu site, você vai bombar. Ele falou assim... Mas eu não quero. Tipo, tá a graça tamanho. Tá nisso. Eu falei, putz, é verdade, a graça tá nisso. Só que da tua agenda, quantos slots aí vazios tem? Tem vários. Eu falei assim, então, pode ser legal. Aí ele olhou para mim e falou assim, então, me ajuda divulgando para todo mundo. Aí tinha uns outros brasileiros do Nordeste também, estavam lá. E eles também falaram assim, cara, essa é a 5ª ou 6ª vinícola que eu tô vindo e de longe é melhor. Não necessariamente o melhor vinho, mas foi uma experiência que, assim, cara, ele foi explicando algumas manhas da parreira, da folha, de como ele irriga, do vinho, o que é o vinho A, o que é o vinho B, o que é o vinho C, o que é o vinho D, o que diferencia um do outro. Cara, a coisa mais simples do mundo. Não tinha nada de luxo, mas foi, assim, uma aula de storytelling do produto dele. Então, assim, isso marca muito, porque você tá indo só em mais uma vinícola e, de repente, é uma história completamente diferente de todas as outras que você foi. Que tá todo mundo falando a mesma coisa. Eu preciso parecer luxuoso, eu preciso parecer bonito. Preciso parecer perfeito. Que é o meu tudo vinho bem certinho. Exato. No lugar. Nossa, né? eu tenho prêmio, esse vinho ganhou vários prêmios, prêmio. Eu outro falou assim, cara, eu não vou falar nada disso. Vou só contar aqui. Então, assim, isso é muito legal, cara. Eu acho isso para mim, é a grande beleza de quando você vai querer vender um produto.
é como é que você conta essa história por trás do produto. Eu tô falando de vinho, de garrafas caras, né? Por mais que não houvesse nenhum item de luxo na vinícola, pelo fato do vinho ser muito bom, é um vinho caro. E ele em nenhum momento falou quantos prêmios, estrelas, rating do vinho, rating da vinícola. Em nenhum momento ele falou. Ele falou assim, eu vou contar a história da história dessa vinícola, que é a história da minha família. Sim. Como é que se faz vinho e qual que é a diferença entre os vinhos. E aí, cara, acabou. Todo mundo que tava lá encheu caixa, comprou. Ele não precisou empurrar o produto. Ele não precisou empurrar o produto. Ele só precisou ensinar como que é feito um bom vinho. Então, isso é muito legal. Então, assim, mas não é uma coisa fácil. Você vê, a gente foi em 5, 6 vinícolas, e são 5, assim, fenomenais, ótimos vinhos e tal. Compramos alguns vinhos de lá, mas o principal ponto é, cara, quem vendeu melhor foi quem não precisou empurrar o produto. Quem contou a melhor história, Quem contou a melhor história. Só que autêntica, legítima. Esse é o ponto. Tá que muito é conectado muito com o propósito, exato, com a essência. Legado, propósito, essência. Isso é um baita de um desafio. Não é qualquer marca que consegue ter isso. Sim. Aí me lembrou do livro Comece pelo Porquê. Já leu esse livro? Sim. Que é exatamente isso, né? Você tem que... Qual é o propósito? Depois a gente vai ver o que e como. Mas qual é o propósito? O que você quer fazer, né? Sim. Isso é muito legal. E ainda na vinícola, né? De tudo que ele contou lá, obviamente me tocou ser o neto do fundador, fazendo o tour. E aí a gente tem um maquinário mais fabuloso, a gente tem o maior vendedor de espumante da América Latina, e as premiações e tudo. Se eu te contar que o que mais me chamou a atenção foi ver que 2 senhorinhas estavam sentadas colando o rótulo, manualmente. Caramba. Porque algumas garrafas, pelo tipo da garrafa, se fizer na máquina, não sai com a perfeição que tem que sair. Sim. E aí eu parei... E eram senhoras, assim, tipo, 60 e pouco, 70 anos. Bem lá, sentadinha. E ela tava lá com a reguinha, assim, eu até brinquei. Você é virginiana? Aí ela falei, sabia que ela tava com a reguinha medindo, padrão né? de qualidade. E ela ali fazendo uma por uma. E aquilo me chamou muita atenção. O artesanal é muito. Um luxo também, né? E mais uma vez, não é esse luxo ostentação que a gente está falando, né? É o luxo do... Quantos hotéis agora esses de boutique estão com esse tipo de arquitetura que é o rústico chique, né? Que é justamente você usar os materiais da região da forma mais bonita possível, de uma forma mais confortável possível. Então, assim, você vê muito, cada vez mais, né? Essas pousadas, boutique mesmo, com materiais que tipicamente brasileiros, e você fala assim, mas cara, isso não é caro, tudo bem, mas olha o que dá para fazer, olha que legal. Materialidade local, a e história, artesanato, né? porque é muita coisa feita à mão. Isso, sim. O próprio Rosewood aqui em São Paulo, você vai dar uma volta no Rosewood, é tudo, e eles fizeram justamente isso, pegaram inúmeras coisas de artesãos brasileiros espalhados pelo Brasil, de comunidades, de ONGs, de um monte de coisa, e juntaram um número volumoso, absurdo e lindo de materiais privilegiando o artesanato brasileiro. E obras de arte também, só de artistas brasileiros. Então, que coisa... Pô, é lindo. A arte também é um outro ponto de convergência interessante para esse público, muito, né? Sim, muito. Eles gastam, assim, o volume de dinheiro que circula em artigos de arte é muito grande. É muito grande. E a gente começou a ver, por exemplo, a própria Pinacoteca aqui de São Paulo começou a fazer desfiles. Sim, começou a receber eventos. Também começou a se conectar com essas marcas, porque elas viram que elas precisam estar. Cada vez mais eventos estão acontecendo dentro de galerias de arte. Muito evento em galeria de arte. Porque é um ambiente propício para esse público, né? Sim, total. Experiências exclusivas envolvendo isso também são super válidas, né? E para galeria é legal. Tô trazendo um público que pode comprar. Sim. E que sabe apreciar o que eu tô mostrando aqui. Exato. E sempre contando uma história. Eu acho que isso é o ponto. Aí trazendo aqui para a sardinha pro lado, né, do conteúdo, da produção de conteúdo, é sempre... Isso é verdade, né? A gente valoriza justamente isso. No Promovil mesmo, eu costumo falar que
depois que o influenciador entrou na ativação, eu não tenho mais... Eu perdi a minha função. Porque a graça pra gente e pro nosso público é contar como aquilo foi concebido, né? Enfim, para algumas ativações leva meses, até um ano, né? É pensado antes. Qual a história que teve por trás? Quais foram as referências? Quanto tempo vocês levaram de montagem? Quantas pessoas foram envolvidas? Tem tudo isso, né? É um processo extremamente artesanal também, não tem jeito. E a gente Detalhe, né? muitos detalhes. Não, no Rock in Rio do ano passado, a gente vai sempre no processo de montagem, não só para conversar, né, com as agências, enfim, mas também para ver como é que tá o processo ali, né, a quantas anda e tal. E teve uma ativação que eu vi o profissional da cenografia pintando a fachada, um detalhe da fachada com um pincel, daqueles pincelzinhos assim, que tem 2 fiozinhos, sabe? E passando assim, daí eu fiquei tipo, gente, isso aqui tudo é artesanato praticamente, né? É a arte dele, né? É a arte, é muita arte envolvida, né? Então, e no momento que a gente tem tanta tecnologia, tanta inteligência artificial também, esse é o tipo de coisa que transfere à humanidade, né? Tudo que a gente tem de mais humano, né? Em pensar nessas possibilidades, né? Em coisas que são essencialmente nossas, né? Uma inteligência artificial consegue imaginar, mas executar, né? Tem a cultura muito envolvida também. É muito interessante quando o cliente pergunta, puta, mas por que tá custando tudo isso, né? Esse projeto. São muitas pessoas por detrás de um processo desse, né? São muitas pessoas com muitos anos de mercado. Muitas vivências acumuladas. É um gasto de energia muito grande você conseguir tirar um projeto do papel. Que é isso que você está falando, assim. A gente estava falando assim, no bastidor aqui. Pô, mas aí você faz várias experiências, então você, vive muita coisa legal. Eu falei, não, mas eu faço... Eu não vivo a experiência, lá, né? eu monto, eu tô do outro lado. Eu faço a planilha. E eu sou muito parecido com a Marcela, quando a gente está num evento, eu gosto de ficar olhando a operação para entender assim, o que está por trás, quantas pessoas estão envolvidas, como é que eles estão se organizando. É quase um estudo, né? Anotando. Cara, é tudo referência, é tudo um aprendizado. Qual que é o fornecedor aqui? Esse daqui eu não conheço ainda. Poxa, mas a experiência tá lá, eu tô tirando foto daqui, mas por que você tá fotografando aqui, cara? Ele pendurou esse quadro. Eu adorei essa solução que eles fizeram aqui para esse pórtico, sei lá, X. Sim. Então isso acho que é muito legal quando você trabalha com evento, mas o mais importante é assim, depois que você monta um evento ou o cliente consegue entender, ele consegue navegar pelos bastidores do evento dele mesmo, e ver aquele mundo de pessoas, equipamentos, processos, e fala assim, agora eu entendi por que demora tanto tempo, por que é tão custoso, e é a arte de cada um ali, né? Então, a beleza do evento para mim é isso, assim, é quando um monte de pessoas muito talentosas se juntam para conseguir contar uma história de uma maneira muito legal. Cada um na sua área ali, né? E você precisa de muitos fornecedores, né? Na verdade, a agência depende dos fornecedores demais. Sim. Então, E aí você estava falando da inteligência artificial e eu acho que cada vez mais o futuro migra para o ao vivo. Porque o normal, o braçal, o corriqueiro, a inteligência artificial vai conseguir tirar tudo isso da frente. Né? Então, assim, várias profissões vão mudar, assim, principalmente agora, como elas estão... A gente tem uma área de web, de tecnologia e web lá dentro da agência, e cada vez mais a gente usa inteligência artificial para produzir código, para site, enfim. Sim. Agora, o que vai substituir o olho no olho, o shaking hands, o ao vivo, aquela risada? Nada vai substituir isso. Esses detalhezinhos. Então eu acho que cada vez mais o brand experience é sim o futuro. Eu acredito muito nisso. Porque não tem como substituir isso aí. Sim. A interação humana é o que... É o que não é insubstituível, na verdade. Porque quando você tem... A tecnologia, obviamente, a gente vai usar a nosso favor em várias outras camadas, né? Mas nessa coisa do relacionamento, né? Se você vai num lugar, tem uma cartinha escrita à mão, ela tem muito mais valor do que se a pessoa só imprimiu um bilhete de boas-vindas ali,
Né? Cindy, seja bem-vinda ao nosso hotel. Não, mas se foi lá, oi Cindy, que alegria. Isso tem muito mais valor. Esses dias eu dou consultoria às vezes, né? E aí um cliente perguntou assim, mas o e-mail marketing ainda tem seu valor, né? Eu falo, depende de como que você vai fazer ele, né? O antigo, o tradicional, não. Olha o que aconteceu comigo esse mês. Meu aniversário é 5/9, 5 de setembro. E aí eu acho que uma marca de uma pessoa conhecida, eu acho que na hora que ela jogou no CRM dela, lá, sei lá como é que ele é, inverteu. Então eu recebi parabéns dia 9/5. Agora. E uma coisa sem a identidade visual da marca. Um parabéns, balões e parabéns. Aí eu falei... E eu, às vezes, me preocupo, assim, como falar para a pessoa, que tem gente que fica magoada, né? Falei, olha, a gente tem uma certa relação, eu queria te dizer uma coisa que aconteceu. Então, assim, ela não estava atenta ao detalhe. Imagina, se aconteceu comigo, pode ter acontecido comigo. Todo mundo está recebendo parabéns de errado. Sim. Isso é um detalhe ruim, né? Se você for pensar. Sim. Você não conhece teu cliente. Então, assim, hoje muitas marcas têm aí chatbots para conversar. Né? Eu acho que isso tem um lugar, dependendo da... Né? Banco usa muito, acho que sim, isso ajudou. Mas tem coisa que não tem como. Tem coisa que é o olho no olho, é o presencial, é você estar ali, né? O que você vai dar de lembrança dessa experiência para a pessoa levar para casa? Tanto memória, né, afetiva, como o físico também. O que você vai, né, proporcionar? Foi quando o W inaugurou agora, o hotel aqui em São Paulo, né? Inaugurou no final do ano. Eles fizeram um tour com formadores de opinião pelas instalações do hotel e tal. Na hora que a gente chegou, eles deram um cartãozinho assim, escolhe 3 palavras aqui, tá? Coloca seu nome, escolhe 3 palavras. Aí tinha uma lista de palavras relacionadas ali com mais ou menos aquilo. Tinha, se você não se identificou, coloque 3 palavras que você gosta. Aí eu fui escolher, não sabe, ninguém falou para que era. Na hora que a gente foi embora, era uma bolsa artesanal com as minhas iniciais e escrito à mão, em lettering, as 3 palavras que eu tinha escolhido. Caramba! Que legal. Então, né, era Sampa, Bossa e esqueci qual foi a minha terceira. Mas, assim, aí isso... Que legal! Era super artesanal, vi que a pessoa escreveu. Foi feito enquanto eu estava ali vivenciando a experiência. Sim. Então, foi o ao vivo. Artesanal e, assim, super exclusivo. É tua. Super, é minha. É sua. Não vou dar pra ninguém. Exato, escolhido por você. Né? Isso é muito legal. Sim. Esses dias eu fui num evento que tinha um artista pintando a cena do evento ao vivo. Eu vi um vídeo de um casamento fazendo isso Eu achei uma coisa super legal. Ela, né, o dono do evento vai ter aquilo para sempre, imagina. Sim. Não, é muito legal mesmo. É o ao vivo, o olho no olho, que ainda... É insubstituível. Insubstituível. A tecnologia, ela consegue, eu acho que nos ajuda a prever muitos cenários, a hipotetizar um pouco mais. Mas é aquela história, é a gente que tem que conduzir, né? A gente que tem que escolher o final, assim, né? No South by Southwest discutiram bastante sobre isso agora, né? E teve um painel que falava só sobre não demonizar a inteligência artificial e como que a gente se mantém criativo com ela e não contra, né? Tipo, dela substituindo, né? Esse processo criativo. E dos criativos, de fato, serem diretores de inteligência artificial, entendeu? Tipo, você dirige para onde você quer e você dá o toque final, né? Mas vai conseguir pensar em porque todo processo... muito mais possibilidades, né? Porque todo processo criativo parte de uma pesquisa. Sim. Então, assim, o ganho em velocidade e volume de informação que você tem hoje com a inteligência artificial é absurdo. Então, o teu processo criativo tende a ser mais curto agora se você souber escrever um bom prompt. Né? E se você sabe o que você quer Exatamente. também, né? Então, se você consegue treinar a sua, seja o ChatGPT, o Grok, quer que seja, você consegue treinar para o modelo que você quer, adaptado ao que você gosta e como você gosta de receber informação. E você sabe ir buscando e cavucando cada vez mais. Sei lá, coisa que você levava uma semana para você conseguir ter informação, você vai levar 10 minutos. 10 minutos, sim. Então... Mas até complementando a provocação,
também vem uma outra questão que é levantada, que é, se a inteligência artificial consegue imaginar coisas que a gente já imaginaria, será que a gente está imaginando o suficiente? É uma boa discussão. É. Então, e daí, quando eu tive acesso a esse insight, assim, em particular, eu me conectei no sentido de lembrar como eu era na infância, muito mais criativa do que eu sou hoje, por exemplo, né? Porque eu aloco muito a minha criatividade no ser produtiva e não no criar por criar, né? Então, eu pintava quadro, eu cantava, eu fui para arquitetura, daí eu imaginava que ia ser, criatividade 1000, não foi bem assim, né? Daí eu comecei a alocar muito mais na produtividade, eu perdi total essa essência, assim, né? Então, também veio isso, assim, de você imaginar mais e às vezes pensar como uma criança, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Desculpa. Pode vai você. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, né? Esses dias eu conheci uma mulher de uns 65 anos, escritora. Ela já escreveu 50 livros. Eu falei, e hoje você usa a inteligência artificial? Eu passo longe. Porque senão eu vou perder o meu bem mais precioso, que é a minha imaginação. Sim. Então, acho que a gente tem que ter cuidado, que às vezes a gente fica viciado. A gente perde esse parâmetro, Ai, não, eu vou né? escrever aqui. Eu sempre fui muito boa de escrever um cartão de Natal, de aniversário. Tá? Todo mundo escreve no Ai, não, GPT. peraí, deixa eu... Não, senão eu tô perdendo a minha criatividade pessoal. Ok, vamos melhorar aqui a produtividade, mas você também tem que manter a criatividade, senão você vai fazer igual. Você tem que fazer diferente. Mas também. hoje, o que eu ia falar é que hoje lá na agência, o que a gente mais faz com a inteligência artificial é ter ganho operacional. É ter ganho justamente de produtividade para que a gente tenha mais tempo de brainstorming, de mais tempo criativo. Sim. Porque a gente não usa, ou a gente já tentou usar algumas vezes assim, GPT, dá umas ideias aí, não sei o quê. É sempre muito ruim, mas principalmente o principal que a gente tenta buscar é referência. Me traz referência, me traz referência, me traz referência. Que o Google nunca foi uma boa ferramenta para você conseguir buscar isso aí. Não. Tanto que agora parece que o Grok não, o GPT já está sendo mais acessado do que o Google para qualquer tipo de busca. Então... Pra quem tem site de notícias, então, gente, você que a gente fala, trabalha, viu? Você que... Então... Porque daí a gente tem que ficar se adiantando e produzindo conteúdo pra cair lá, Mas né? você que tá falando de operacional e tal, então assim, a dica seria, tenta usar cada vez mais a inteligência artificial para sobrar tempo, para que sobre tempo para que você busque mais a outra criatividade, seja pintar quadros, seja... Mas que tem que ter também, eu acho que a gente não pode perder isso, senão daqui a pouco a gente tá... Sim. Não pensa mais, a gente só virou um robozinho também. Mas na minha experiência, assim, é assustador o ganho operacional que você tem usando as ferramentas. Que eu fico pensando, eu trouxe isso porque eu fico pensando muito no desafio que é imaginar tudo isso que você produz. Claro, tem muita referência por trás e tal... Mas, cara, às vezes, tipo, sabe, você deve... Não sei se você tem uns bloqueios, se vocês têm uns bloqueios criativos, assim, sabe? Tipo, meu Deus do céu. E aí, o que eu faço? Não consigo encontrar nada, e agora? Então... Aí a gente vai pro cafezinho, vai tomar uma cerveja pra desbloquear. Vai desconectar. Você tem que sair da frente do computador. Eu às vezes, é desesperador, eu vou escrever um texto, aí você fica olhando pro texto com a tela em branco. Não vai, né? Tipo, não, ele não vai pra segunda linha do Word, né? Sim. Eu brinco que eu escrevo lá só assim, por Marcelo Oliveira, e o resto, né? Só tem meu nome, por enquanto. O que acontece muito comigo, olá, fulano... Travou, caramba, peraí. Exatamente. E eu faço, às vezes, eu vou desconectar também, vou passear, mas eu adoro escrever à mão. Porque às vezes você esvazia a mente. Uma vez eu fiz um curso de escrita criativa com uma amiga minha que dá. E ela falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que é que quando a gente escreve, porque muita gente, vou escrever aqui, escreve no computador. Quando a gente escreve digitando, a gente escreve editando. Não é uma escrita livre. Você volta, você vai e corrige uma coisa. Não flui. Você vai corrigindo, escrevendo, mudando. Quando você escreve à mão, é mais livre. Então, é uma boa forma de você estimular a criatividade. É você escrevendo à mão, porque você vai sem filtro, né? Você vai. Mas lá na agência, por mais que eu fale da inteligência artificial, que a gente gasta muito tempo, muita energia pesquisando, testando... Eu tenho meu caderninho, eu também. Minha lapiseira ali, eu gosto de escrever, de desenhar no papel. Sim, às vezes é muito normal, assim, é muito normal lá na agência alguém tem uma ideia, tira a foto do papel e manda lá no grupo. Se liga nessa ideia, e aí tá desenhado, assim, não tá.
No papel mesmo, que é mais Sim, rápido. sim. Você vai, aí você tem umas flechinhas, Sim, aí todo mundo sim. fala, meu, o que você escreveu aqui que não dá pra entender? Quando eu trabalhava na empresa de tecnologia, em tecnologia todo mundo respira, no papel acho que ninguém conhece, né? E aí eu ia propor a reformulação do site. E aí eu comecei a desenhar à mão, né? Aí eu tirei uma foto e mandei pro meu chefe. Ele, Marcela, você já aprendeu a usar o PowerPoint? Já, mas é porque eu tava aqui pensando com o papel, Todo processo né? criativo, que calma. O papel e a lousa PowerPoint é o difícil final, substituir. Na hora que eu vou te apresentar oficialmente, eu vou fazer, mas Sim. aqui tá Valida aqui RAF, antes. né? Isso aqui é um RAFzinho, assim, dá uma olhada aqui. Exato. Sim, Eu sou sim. defensora do papel e da caneta. É. As papelarias não vão falir se depender de mim. Ai, gente, temos um Na Escuta. Acho que a gente já passou por vários pontos aqui. Eu não sei se vocês têm alguma reflexão final, alguma ideia final que vocês gostariam de passar aí pra audiência, alguma dica. Não, eu acho que só um ponto importante é, a gente fala muito da experiência ao vivo. Ainda sou um grande defensor, né? Acho que o futuro do Brand Experience é bonito, é grandioso. Mas às vezes as pessoas confundem isso com deixar o digital de lado. E eu acho que isso pode ser um grande erro. Eu acho que o digital está presente, ele faz parte dessa estratégia, inclusive do olho no olho. Você vê marcas como a Gucci entrando no Roblox, a Balenciaga acho que entrou no Fortnite. Então, assim, o que essas marcas estão fazendo aí dentro, né? Então, o digital continua sendo uma plataforma super importante para a estratégia e faz parte de todo esse escopo do Brand Experience, assim, ou para ganhar reverberação, para você conseguir ter mais defensores da marca, né? Mais embaixadores da marca, influenciador, querendo ou não, uma baita de uma realidade, para mim só tende a crescer porque cada vez mais pessoas seguem pessoas. Então, é muito importante também, assim, legal, vamos fazer uma experiência ao vivo, uma coisa imersiva, diferente, cheio de detalhe, treinamento, exclusividade, personalização, que é tudo que precisa, principalmente para o mercado de luxo. Mas o digital pode ser uma ferramenta importantíssima para fazer viabilizar tudo isso aí, para conseguir complementar, para engajar todo esse público, para fechar. Às vezes o próprio residual do evento ele pode estar de uma forma digital, então assim... somos defensores, né? Somos muito defensores do digital, não somos avessos ao digital, muito pelo contrário. Sim, então, acho que é muito importante não confundir essas duas plataformas, o ao vivo e o digital. Para mim, elas se complementam. Elas se complementam. E até para você... Né, às vezes uma experiência visual no próprio evento também precisa do digital. Sim. Isso que você falou do conteúdo também, pós ou pré-evento, dependendo do que for, é muito importante. Recentemente eu entrevistei um dos diretores da Pinacoteca. Quando ele começou, ele trouxe o digital da Pinacoteca muito forte. E é que ele foi muito criticado. Aí, você não tem medo de colocar aqui a exposição que está... E acabar com os visitantes, né? Diminuir o número de visitantes, porque as pessoas já... vão ter visto no Instagram, por exemplo. Aí ele, de forma alguma, eu quero instigar as pessoas a virem conhecer pessoalmente. Muito legal. Né? Então, é isso. O mercado alto padrão, ele tem muito isso de despertar o desejo. Então, esse despertar o desejo digital é um parceiro essencial para isso. Sim, sim. Mas a gente discute muito do ponto que você trouxe, Diogo, do Brand Experience ser uma ferramenta muito estratégica, né? Porque por muito tempo ficou... E ainda é muito utilizado de forma pontual, né? Então, quando você alia justamente, né? De você continuar uma conversa que aconteceu no presencial pro digital e conseguir voltar. Vice-versa, né? Isso. Pô, daí você tá dominando pra caramba, né? Sim. Daí você consegue trabalhar até um universo dentro das experiências, né? Então, você abre um novo universo pro consumidor ou, enfim, pro fã da marca vivenciar uma outra realidade que só a marca consegue proporcionar e continuar essa conversa nas redes sociais, né? Sim. Que é você vender esse universo para além do produto, né? Que é muito do que a gente falou aqui também. Exato. Né? E quer momento melhor do que o ao vivo para você conseguir ter o feedback daquele público que você quer. Também. Você bota a prova ali, né? Exato, É um grande laboratório. O feedback é a parte do processo para você desenvolver o produto, né? Desenvolver o seu produto, serviço e tudo mais.
Então, assim, pô, o ao vivo é super importante, né? Justamente por isso, porque às vezes, assim, quantas pessoas respondem uma pesquisa de satisfação pós-evento? Sim. E é sempre aquela mesma pergunta, de 0 a 10, quanto que você indicaria esse evento a um amigo ou colega para ele ter o tal do NPS e tal, que é super importante, mas assim, o ao vivo, cara, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, aquilo é legal. Eu brinco que esse é um processo racional de uma experiência emocional. E para você validar uma experiência emocional, você tem que fazer essa coleta no âmbito mais emocional mesmo, que é vendo o que a pessoa tá fazendo e não o que ela tá falando, né? Exato. Que tem um abismo aí entre o que a gente fala que faz e o que a gente faz de fato. Eu acho que o NPS ajuda em muitas coisas, mas, por exemplo, num processo de experiência de marca, eu acho ele muito abaixo de um feedback mano a mano, marca e cliente. Ele é engessado, né? É. Porque você tem a espontaneidade, você tá tirando a espontaneidade do cliente de realmente poder falar tudo, né? O que ele sentiu pegando, cheirando, sentindo, vestindo. Que nem a tua experiência com a Dove, para criar para produzir o sérum. Criar o produto. Pô, quanto feedback a Dove não conseguiu nessa experiência? Sim, sim. E fazendo merchan de um outro episódio na escuta, inclusive, que eu vou mandar pra você. Que você lembra. Que eu lembro da última rodada. Não, ó, a gente tá na casa dos 30 e poucos, eu ainda lembro de todos. Com riqueza de detalhes, não, mas eu lembro de todos. Só não me peço pra recriar na ordem. A gente vai cobrar, hein? Mas teve, na última rodada, né, que a gente grava aqui vários uma vez, a gente fez episódio só pra isso, tipo, como que a tecnologia tá conseguindo traquear, né, a experiência ali ao vivo, e como que você pode usar isso até pra personalizar a experiência em tempo real, assim, no sentido de testar novos fluxos, né, que é super importante, você tem pouco tempo ali, também mensurar um pouco desse feedback emocional, né, que já é uma possibilidade, assim, que tá sendo testado. Então, tem um universo aí de possibilidades, aí depois eu vou passar para vocês e pro pessoal de casa também Uma coisa que alguns eventos começaram a fazer recentemente, vários que eu fui, é o fotógrafo mandar a foto que ele tira na hora ali para você, que aí você já posta a foto que o fotógrafo profissional tirou ali. Sim, sim. Então, você quer receber a foto agora? Espera aí, manda pelo airdrop ali, você já pode postar a foto oficial. Sim, sim. Então, um tipo uma de coisa mapeamento pequena que você já faz ali e já gera um impacto, né? Eu lembro que a menina que estava na minha frente, ela, nossa, mas já, assim? Aí eu reparando sempre que o bastidor nos detalhes, ali, né? Os detalhes. Tá acontecendo. Sim, sim. Mas, gente, é isso. Muito obrigada pelo papo, pela Muito obrigada. Foi ótimo. Foi um prazer. Foi um prazer estar aqui com você. Ai, que bom. Obrigada mais uma vez. Bem, gente, é isso. Temos um Na Escuta. Não deixe de conferir os nossos conteúdos. A gente atualiza segunda a segunda em promovil.com.br, tá? Muito conteúdo sobre Brand Experience, live marketing, ativações, artigos, pesquisas. Tudo vocês conferem lá. E também nas redes sociais, nossa newsletter. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.